Fala galera da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo aí mais uma aula de geometria. Galera, na aula de hoje a gente vai estar falando aí sobre circunferência e círculo, beleza? Não vai ser a única aula que a gente vai falar sobre isso, tá? Mais pra frente a gente vai ter uma aula para falar sobre comprimento de circunferência, falar sobre área de círculo e tal. Mas agora vai ser a gente vai falar mais sobre elementos, sobre posicionamento e algumas outras coisas aí, tá? Então, bom, a gente tinha parado aí falando sobre polígonos, né? Nossa última aula eu falei sobre pontos notáveis do triângulo. Eu também falei sobre polígonos. Então aqui a gente vai dar continuidade aí. Esse vai ser o capítulo 10, circunferência e círculo. Bom, pessoal, a definição de circunferência aí, né, que a gente tem, é que é um conjunto de pontos de um plano que são equidistantes, né, de um ponto dado. Então, esse ponto dado aqui vai ser o nosso centro O, tá? E aí o conjunto de pontos que está a uma distância constante, ó, R, esse conjunto de pontos aqui, então, ó, vai ser a nossa circunferência, tá bom? Que eu vou chamar aqui, por exemplo, de circunferência lambda, tá? Essa aqui é a letra grega lambda aí. Geralmente a gente representa a circunferência com ela, né? E qual a ideia aqui, né? Então, a circunferência lambda, né? Ela é determinada aí a partir do momento que você tem um centro O e um raio R, tá? São essas duas informações que a gente precisa para ter uma circunferência. E daí a gente pode falar assim, ó, então que a nossa circunferência lambda, ela é dada aí pelo conjunto de pontos pertencentes ao plano alfa, tal que a distância do ponto, então esse daqui seria o nosso P, tá? No plano alfa, tal que a nossa distância de P até O, ó, a distância desse ponto até esse é dada aí pela constante R, que vai ser o nosso raio, beleza? Então, de novo, ó, a circunferência lambda de centro O e raio R, ela é dada pelo conjunto de pontos pertencentes a esse plano, tais que a distância do ponto P até o ponto O seja constante igual a R. Show? Galera, a circunferência, ela é um contorno, tá bom? A circunferência é esse contorninho aqui, ó. Eu costumo falar que ela é a borda da pizza, né? Enquanto que isso aqui, ó, dentro, é o círculo, tá? Então, se vocês já se perguntaram aí qual que é a diferença de círculo e circunferência, é que o círculo, ele é o preenchido, ó, ele é uma superfície, enquanto que a circunferência é só o contorno, tá? A circunferência é uma curva, o círculo é uma superfície. Tá? O círculo, ele seria aí o conjunto de pontos, né? Que a distância do ponto até o centro é menor que o raio, tá bom? Então, qualquer ponto aqui, ó, dessa área verde, que eu desenhei aqui, que eu pintei, ó, qualquer ponto aqui, a distância dele até o centro é menor do que o raio, tá? Porque se fosse maior, ele estava fora. Então, ela tem que ser menor que o raio. E se for igual ao raio, ele está no contorno aqui, tá? Então, essa daí é a principal diferença entre circunferência e círculo. Beleza? Vamos falar sobre elementos, né? Elementos. Eu já falei isso aqui na aula de trigonometria, tá?
mais essa parte de elementos aqui. Mas eu tô trazendo agora só para ficar completinho aí o nosso curso de geometria, né? Então, se você desenhar aqui, ó, um segmento, né, que passa pelo centro da sua circunferência, ó, esse segmento aqui é o que a gente chama então de diâmetro, né? Diâmetro, tá bom? Se você ligar dois pontos aí, ó, da sua circunferência, você tem uma corda, tá? A distância do centro até a circunferência é o que a gente chama de raio. Aí, isso aqui em verde, ó, é o que a gente chama de arco, tá bom? Então, o arco, ele é determinado aí quando você coloca dois pontos, ó. Se você escolhe dois pontos aqui da sua circunferência, você tem esse arco menor, mas você também tem esse arco grandão aqui, ó. Tá? Que a gente fala que é o arco maior e o arco menor, determinado por esses dois pontos aqui. Tá? Então, você tem o arco, você tem a corda, né? Aí eu falei pra vocês que a gente também tinha essa distanciazinha aqui, né, ó. Daqui até aqui, ó, a gente chama de flecha, né? Você tem o arco, você tem a corda, você tem a flecha também. Beleza? Então, a flecha, ó, você vai aqui... É como se fosse o raio, né? Só que em vez de começar do centro e ir até a extremidade, começa da corda e vai até a extremidade, né? A flecha da corda que está na posição do diâmetro seria o raio, tá? Porque se você pegar essa corda e colocar aqui, a sua flecha seria daqui até lá. Aí ela teria aí o valor do raio, tá? Enfim. Bom, arcos, pessoal. Arcos, a gente vai representar com essa notação aqui, ó. Deixa eu desenhar em outra circunferência, ó. Então, vamos pegar aqui o ponto A e o ponto B, ó. Aí, essa voltinha que se formou aqui, ó, é o arco AB. Aí a gente vai usar essa notação, ó, que é tipo um arcozinho em cima dos pontos, né? Então, isso aqui, ó, AB barra, ó, essa barrinha aqui é de segmento, né? Então, esse aqui é o segmento AB, que seria a corda. E esse aqui seria o arco AB associado a essa corda, tá? No caso aqui, ele seria o arco menor. Arco menor. Tá? Porque também vai aparecer aqui o arco maior, ó. Esse aqui seria o arco maior. AB. Tá? Beleza? Então, temos aí a circunferência e os seus elementos. Agora, vamos falar aí de círculo, então. Os elementos do círculo, pessoal, acho que isso aqui que eu vou passar agora eu não falei na aula de trigonometria, tá? Então isso aqui eu acredito ser novidade. Ó. O círculo, então, ele é a pizza, né? Ele é a borda e o que tem dentro. Tá bom? Ele é uma superfície. Daí, se você pegar aqui esse ponto A e esse ponto B, né? Percebam que vai formar aqui uma corda, né? Ela vai formar aqui a corda AB, também vai formar o arco. Aí, o pedaço de pizza aqui, ó, a gente chama de setor, tá? Setor circular.
Beleza? Então, esse aqui seria o setor circular AB, né? Esse aqui é o menor, mas quando a gente determina um setor circular, a gente também determina com 2 pontos, também tem o setor circular maior, né? Que seria esse aqui. Então, tanto o verdinho quanto o laranjinha, que eles são setores circulares, determinados por A e B, tá? Só que aí você tem o menor e o maior. E o outro elemento de círculo que a gente tem é o segmento circular, tá? Não ser confundido com segmento de reta, tá bom? O segmento circular, pessoal, ó, ele vai ser isso aqui, em verde. Tá? Então, qual que é a diferença aí do setor para o segmento? Vamos colocar aqui, ó, segmento. O setor, pessoal, ele é o pedaço de pizza. O segmento, ele é o pedaço de pizza sem esse triângulo do meio aqui, ó. Estão vendo? Então, ele é só o que vem depois da corda, ó. Você tem a corda aqui, aí isso aqui que tá dentro, ó, vai ser o nosso segmento. Show? E assim como a gente também tem um segmento menor, deixa eu colocar aqui, ó, segmento circular AB, né? Assim como a gente também tem um segmento menor, a gente também tem um segmento maior, que seria isso aqui, ó. Então, isso aqui em laranja também é um segmento circular, tá bom? Da mesma forma como isso aqui é um setor, ó, isso aqui é um segmento, esse aqui seria o segmento maior, enquanto que o verdinho aqui seria o segmento menor. Beleza? Então, isso daí é nomenclatura, tá? Tô só passando nomenclatura para quando a gente se referir a setor, segmento, vocês entenderem o que eu tô falando. Beleza? Aí, galera, ó, em relação a posicionamento, né? Posicionamento. Então, vamos falar aqui de posição de ponto primeiro. Ponto. Então, se você tem aqui essa circunferência, ó, e eu vou desenhar aqui 3 pontos. Que eu vou chamar aqui de pontos A, B e C. A gente fala assim, ó, que o A, ele é interior à lambda, tá? Ele tá dentro. O B pertence à lambda. E o C é exterior à lambda, tá bom? Então, qual que é a propriedade do A que faz com que ele seja interior? Bom, a distância do A até o O é menor que o raio, beleza? Enquanto que para o B, que é um ponto que pertence à circunferência lambda, o B até o O tem a mesma medida que o raio. E o C, a distância de C até O é maior que o raio. Beleza? Em relação ao posicionamento de reta. Então, ó, de 3, uma. Ou a nossa reta ela é exterior à circunferência, ou a nossa reta ela é tangente à circunferência, ou ela é secante. Então, vamos colocar esses nomezinhos aqui, ó. Exterior, tangente, secante. Então, pessoal, uma reta exterior à circunferência, elas não têm ponto comum. Se a sua reta ela é tangente à circunferência, ela tem apenas um ponto comum, ó, tá? Que é esse ponto aqui que ocorre a tangência. E se a sua reta ela é secante à circunferência, ela corta a circunferência em 2 pontos, tá bom? Então, ou corta em 2, ou corta em 1, ou não corta em nenhum, tá?
Na geometria plana é isso aqui. É uma dessas três opções aí, beleza? E a gente também pode ter aqui o posicionamento de uma circunferência, né, em relação à outra. Então, ó, tem essas duas circunferências aqui, ó. A gente chama elas de exteriores, tá? Duas circunferências aí exteriores. Aí você também pode ter uma circunferência, ó. Tá vendo que essa circunferência grande aqui, ó, ela é tangente a essa circunferência pequena? E essa tangente, essa circunferência grande também é tangente a essa menorzinha aqui, ó. Então, uma circunferência, ela pode, além de ser exterior à outra, ó, ela também pode ser tangente. Tá? Você pode ter duas circunferências tangentes. Duas circunferências tangentes, ó, elas possuem apenas um ponto em comum. Então, essa aqui é tangente a essa. Então, elas têm um ponto em comum só. Essa aqui é tangente a essa menorzinha. Então, elas têm um ponto em comum só. Tá bom? Aí, a tangência, ela pode ser uma tangência exterior ou ela pode ser uma tangência interior, tá? Tangência interior, uma circunferência está dentro da outra. E a tangência exterior, uma circunferência está fora da outra, ó. Elas estão não tem nenhuma dentro da outra aqui. Beleza? Você também pode ter circunferências secantes. O que são circunferências secantes? Elas possuem dois pontos comuns, ó. Tá? Aí você pode falar que essas duas aqui são secantes. Uma circunferência pode estar dentro da outra, né? E aí elas são interiores. A pequenininha, né? A gente fala que ela é interior à maior. E você também pode ter circunferências concêntricas. O que são circunferências concêntricas? Elas dividem o centro. Tá? Então, o centro de uma é o mesmo centro da outra. Então, daqui sai o raio da pequenininha e também sai o raio da grandona. Beleza? E além delas serem concêntricas, elas também são interiores, tá bom? Então, você pode ter uma circunferência concêntrica interior. Beleza? Bom, de posicionamento, acho que era isso, tá? Então, vocês viram aí como é que o ponto pode se comportar diante da circunferência, como que a reta pode se comportar, né, diante da circunferência, e como uma circunferência pode se comportar diante de outra. São essas posições aí, beleza? Aí, vamos falar aqui de umas propriedades, pessoal. Passamos aí da parte inicial, né, que é todas as definições, posicionamentos, etc, etc. Agora, vamos falar de umas propriedades, beleza? Propriedades. A primeira propriedade que a gente tem aqui, pessoal, ela diz o seguinte. Então, vou colocar aqui como propriedade 1. Se você pegar aqui uma reta secante a essa circunferência, ó, assim, beleza? Então, S, essa reta aqui, a reta S, ela é secante. Ou seja, ela corta em dois pontos aqui.
tá? Que a gente vai chamar aí de pontos A e B. Então, se a nossa reta ela é secante à circunferência, ela vai delimitar uma corda, tá? Então, essa corda AB aqui é a corda delimitada por essa reta secante. E se você pegar o ponto médio dessa corda, que a gente vai chamar aqui de M, ó. Então, o ponto médio ele está dividindo essa corda em duas partes iguais. Se você ligar aqui o seu centro com o seu ponto médio, beleza? Ó, liga aqui OM. Você vai chegar à conclusão aqui que o OM ele é perpendicular à sua corda, tá bom? Então, essa daí que é a primeira propriedade. A demonstração, pessoal, ela decorre aí de congruência de triângulos, tá bom? Estão vendo que esses dois ladinhos aqui são iguais, ó? Então, AM é congruente a MB, né? Se você ligar o OA e o OB, você tem o raio, né? Aqui e aqui em verde. Então, esse pedaço aqui vai ser igual a esse pedaço. E o OM é um ponto compartilhado entre os dois, tá bom? Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, não é? E isso faz com que esse ângulo aqui, ó, seja igual a esse. E a soma desse ângulo com esse dá 180 graus. Então, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus. Tá? Mas assim, a demonstração da propriedade não precisa saber, não. O que eu quero que vocês saibam, ó. Você tem uma circunferência, beleza? Pegou a corda. Se você ligar essa corda até o centro, ó, se você ligar isso aqui, o ponto médio da corda até o centro, vai ser perpendicular, tá? Isso aqui vai te permitir usar algumas propriedades de simetria em alguns exercícios, tá? Então, a moral da história aqui, ó, é que a corda é perpendicular ao raio no seu ponto médio. Tá? Então, essa aqui que é a propriedade que eu quero que vocês levem. Beleza? E aí, a gente passa aí para a propriedade 2. A propriedade 2, ela é a propriedade aí da reta tangente, tá? Então, essa daqui é a propriedade da reta secante. A propriedade 2 aqui, ela é a propriedade da reta tangente, ó. A reta tangente, que eu vou chamar aqui de T, essa reta aqui, ó, ela vai ser perpendicular ao nosso raio, tá bom? Ó, T. Esse T aqui, ele vai ser o nosso ponto de tangência. Se isso aqui não fosse perpendicular, pessoal, a implicação seria que a sua reta seria secante, tá? Então, se você mexer um pouquinho nesse ângulo aqui, ó, a sua reta vai estar cortando em 2 pontos, beleza? Então, para ser tangente, aqui tem que ser 90 graus. Tudo bem? E essa daí é a propriedade da reta tangente. Beleza? Então, levem aí essas duas propriedades, beleza? Elas são bem parecidas, né? Ó, se você pegar essa reta secante e ir trazendo ela até o ponto A se aproximar do ponto B, ó, você leva aqui para o caso de tangência, né? E daí esse OM aqui, ó,
ele é perpendicular à sua reta, da mesma forma como esse OT também é perpendicular à sua reta. Beleza? E é isso aí. Aí, depois que a gente entende essa propriedade 2 aqui, ó, o que a gente pode tirar de conclusão dessa propriedade 2? Vamos colocar aqui, ó, segmentos, tangentes. Se você desenha aqui uma circunferência e você pega um ponto P aqui, se você traçar duas tangentes, ó, que passam por P, né, e são tangentes à circunferência, você vai ter isso aqui, ó. Essa daqui é a primeira tangente, essa aqui é a segunda tangente. Ficou meio torto o desenho, mas dá para entender, ó. Então, olha só o que você vai ter, né? Aqui vai ser 90 graus, aqui vai ser 90 graus. Esse pedaço aqui vai ser igual a esse pedaço aqui. Vamos dar nome aqui, né? Ó, então, OA é igual a OB porque é raio. OP é uma medida comum a esse triângulo aqui e a esse. Beleza? E aí, esses dois triângulos aqui, ó, eles são congruentes, né? Pelo critério cateto e hipotenusa. São dois triângulos retângulos que têm mesmo cateto e mesmo hipotenusa. Isso implica que... Ó, vamos escrever bonitinho, ó. Triângulo AOP, ele é congruente ao triângulo OBP, né? Pelo critério, então, cateto, hipotenusa. Isso aqui implica que AP, né, ou PA, tem o mesmo tamanho que PB. Beleza? Então, na prática, isso funciona da seguinte forma, ó. Se você ligar aqui essa circunferência de forma tangente a esse ponto, se essa medida aqui, ó, PA vale 5, né? Se daqui até aqui vale 5, ó, daqui até aqui também vai ter que valer 5, tá? Aí você tem aí que PB vale 5, tá? Por questões aí de congruência de triângulos, beleza? Mas na prática é assim que a gente usa isso, né? Então, esse tamanho aqui é igual a esse, justamente porque vai acontecer esse caso de congruência. Beleza? Ok. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre ângulos, né? Ângulos na circunferência. Eu vou passar aqui para a próxima parte do vídeo, então. Que acho que já deu uns 30 minutos de vídeo. Mas a gente vai falar um pouquinho agora de ângulos, tá?